Boa noite. Vamos aí à nossa terceira aula do nosso discipulado. Essa é uma aula muito importante, muito delicada, né? Muito um assunto bem complicado, bem espinhoso. E antes de começar, eu queria dizer para vocês que é com muito respeito que eu coloco tudo isso, né? É com muito respeito, é com muita experiência também, por causa da minha história de vida. Eu fui criada dentro da Igreja Católica, eu ia à missa todos os domingos, eu fiz primeira comunhão, eu crismei, eu cantava no coral da igreja, eu coroava. Logo depois, eu me aproximei muito do kardecismo, eu estudei o kardecismo, eu aprofundei. Então, eu tenho respeito pela convicção das pessoas, até pelo meu grau de instrução. E é com todo respeito que eu vou tratar hoje do tema idolatria, né? É um tema delicado para muitas pessoas, mas eu espero que o coração de todos vocês possa receber de uma forma muito madura, de uma forma muito centrada, tá? Então vamos lá. Nós falamos que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele reina sobre o universo. E tem uma coisa que a gente aprende, não aprende na teoria, só a gente aprende na prática, é que Deus não divide a glória dele com ninguém. O que isso quer dizer? Que ao longo da nossa caminhada, quando Deus faz coisas por nós, quando Ele nos concede certas coisas, Ele deixa bem claro que é Ele que está dando, que é Ele que está fazendo, né? Ele faz questão disso. E esse assunto idolatria tem muito a ver com a soberania de Deus, né? Com o reconhecimento dessa soberania do Senhor. O que é idolatria? Pratica idolatria aquele que coloca coisas, pessoas, bens ou qualquer outro item acima da importância de Deus. Então, quando eu permito, por exemplo, que um time de futebol me tire do sério, que eu arrume briga por causa de um time de futebol, né, que eu me enerve ou que eu chore por causa de um time de futebol, eu estou praticando idolatria. Eu estou colocando aquilo que é um time, um escudo, né, acima de Deus na minha vida. Eu estou dando aquilo uma importância tremenda a ponto de eu desobedecer a Deus por causa daquilo, né? De eu mirar, de eu perder o rumo, falar bobagem. Então, toda vez que eu coloco algo ou alguém acima do Senhor, eu estou praticando idolatria. Hoje nós vamos falar de algumas formas de idolatria que estão disseminadas aí, né? Que é a idolatria a santos, a idolatria à figura de Maria, a idolatria a práticas de iniquidade, que também são formas de idolatria. E vamos falar também da questão do crucifixo, né? Que são assuntos bem polêmicos e assuntos que geram dúvidas nas pessoas, tá? Se você é católico, eu peço que você pegue a sua Bíblia católica. Pare o vídeo, pegue a sua Bíblia católica, que nós vamos abrir a Bíblia católica. Ou, se você não tem o manual físico da Bíblia Católica, você pode baixar o aplicativo. Eu baixei e conferi lá os versículos para tratar deles com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia, seja ela católica, seja ela protestante, no Salmo 115, né? No Salmo 115. Se você não quiser ir no Salmo 115,
aliás, nós vamos ao Salmo 115, eu recomendo a leitura de outros versículos bíblicos que você pode anotar. Pegue a caneta, para o vídeo, pegue a caneta, pegue o papel e anote aí os seguintes versículos. Êxodo, livro de Êxodo, está lá no início da Bíblia, capítulo 20, versículos 3 e 4. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 8. E aqui nós vamos trabalhar de forma específica o Salmo 115, que eu pedi já para abrir. Nós vamos falar de João, capítulo 14, versículo 6, ou o Evangelho de São João para quem é católico, nós vamos olhar também. Os Salmos 16, 4 e Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar no livro de Salmos 115, lá no versículo 4. O livro de Salmos foi escrito por Davi, o livro de Salmos está no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha nascido, tá? Prata e ouro são os ídolos deles. Obra nas mãos dos homens. Então, não estou falando só de riqueza aqui, estou falando de prata e ouro que é fundido para virar uma obra na mão dos homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, o que os fazem e quanto neles confiam. Do que o salmista está falando aqui? Está falando das imagens, da reprodução de imagens. E aqui nós temos algo muito sério, porque nada, quando nós já vimos que nada na Bíblia que está aqui está em vão. Às vezes, numa família, nascem crianças que não falam, mudas, nascem crianças que não ouvem, as pessoas começam a ter problemas de saúde envolvendo sentidos de visão, olfato, audição, locomoção, né? E tudo isso está relacionado à prática da idolatria, a imagens dentro da própria família. Quando lá, eu já citei Êxodos 20, 3, 4, logo no início, né, na lei mosaica, mas aí você vai falar, ah, Viana, mas é um antigão, era Moisés, né? Pois é, gente, mas a Bíblia não foi revogada. A Bíblia não tem contradição entre o que está lá e o que está no início e o que está no final, né? Então, quando você vai lá, pode ir na sua Bíblia católica também, você vai achar isso lá, tá? Tá lá em Êxodos, ó, 20, capítulo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Ordem divina. Bíblia. Está na católica, está na protestante. E aí, gente, eu vou colocar vocês para pensar. Se eu tenho um mandamento que diz que eu não vou adorar a imagem, que eu não vou prestar culto à imagem, como que nós temos um país inteiro mobilizado em torno de imagens que são encontradas em rios? Né? Qual é a diferença dessa imagem para outras tantas imagens que a gente vê aí no Egito Antigo, né? Quando então a gente convivia com esse tipo de deuses, falsos deuses do Egito Antigo?
Qual a diferença dessas imagens para imagens de orixás baianos aí que todo mundo, né, o católico arrepia também, né? Ai, meu Deus, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O mandamento é claro, não farás imagem. E quando faz a imagem, você se torna como ela, ou você, ou até a sua quarta geração, porque nós sabemos que em Jeremias, assim como em outros momentos bíblicos, quando há iniquidade numa geração, ela visita as 4 gerações seguintes. Se você não quebrar isso, você pode ter, às vezes, uma criança nascida ali e você começa a entender porque às vezes as crianças nascem nas famílias, falam, uma criança inocente, é inocente, mas a inequidade dos avós, dos bisavós, dos trisavós estão visitando ela ali, tá? Isso está na Bíblia católica, isso está na Bíblia protestante. O mais grave, usar esses intermediários para alcançar a Deus, né? Rezar para santos, fazer oração, fazer novena, fazer mobilização espiritual em torno de substitutos a Jesus. Por quê? Vá à sua Bíblia, você vai lá no Evangelho de João, ou no Evangelho de São João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai lá, João 14, versículo 6. E vai estar lá. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá falando. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pelo santo, pelo orixá, pelo Exu, pelo Espírito, por Maria. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Quem é o nosso representante direto perante Deus? Em nome de quem nós oramos a Deus? Em nome de Jesus. Isso está no Evangelho. Lá no Evangelho, né? Quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, ele fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Não tem nada errado com isso. Maria foi uma mulher diferenciada. Com certeza, Deus visitou o coração dela e viu nela virtudes sensacionais, inclusive para educar, né? Jesus, quando Jesus era criança, era menino. Mas isso não dá a ela nenhuma supremacia. Ela é um ser humano como outro qualquer, né? E o mais grave, quando a gente fica rezando para santos, é admitir que essas pessoas que foram humanas, que foram mártires do cristianismo, que têm uma caminhada com Jesus maravilhosa, não estou questionando isso, que essas pessoas vão mortas, vão ouvirem se comunicarem com este mundo, agindo neste mundo. A própria Bíblia fala que depois que a pessoa não existe comunicação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então, essa fala de acreditar que seres humanos que já não estão entre nós, que eles têm o condão de produzir milagres. Ou imagens que produzem milagres. Eu não, Viviane, mas eu sei que o milagre acontece. Gente, capeta também faz coisas para gerar a crença nos outros. Eu tenho uma conhecida que ela nunca foi muito católica, aquela católica que não frequenta. E aí eu comecei a perceber umas postagens dela envolvendo, né, o candomblé. Eu perguntei para ela o que foi. Aconteceu? Ela falou: Ah, minha filha estava passando muito mal, procurou o candomblé, deu certo e agora a família inteira está frequentando. Por quê? O próprio demônio que causa o problema é o próprio demônio que tira o problema, né? E nada impede que pessoas vivas sejam usadas por Deus para curar, em nome de Jesus.
Só no nome dele. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Sacrifícios de animais. Vocês vão ver, quem tem curiosidade, leia o Antigo Testamento, vocês vão ver que os judeus, até a vinda de Jesus, eles sacrificavam animais, mas eles sacrificavam animais por quê? Porque era a lei mosaica, porque o Messias, o Cordeiro de Deus, ainda não tinha vindo. Depois que o Cordeiro de Deus veio, acabou. Né? Você não vê mais sacrifício de animais. E aí, lá no Salmos 16, 4, você vai ver os Salmos, embora antes de Jesus, condenando os sacrifícios de animais a falsos deuses. Você vai ver a outros deuses, né? Que é uma prática muito comum no candomblé. Gente, eu estou confrontando essas religiões com a Bíblia, tá? Mas se as pessoas quiserem acreditar em outros fundamentos para que isso possa ocorrer, sem problema algum, eu não tenho problema com isso. Aqui, ó, 16:4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor ignora. Lá em Jonas, que eu já citei 2:8, vai falar que a misericórdia de Deus não visita os idólatras. Então, na dúvida, é melhor você fazer a sua oração direto para Jesus. Você não precisa de intermediário, não tem protocolo, não tem tribunais celestiais que você vai recorrendo, igual no Brasil, né? Primeiro o juiz da primeira instância, depois o Tribunal de Justiça. Não tem isso. É a gente, Jesus, ao canal. Ele já falou isso lá no Evangelho. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para a questão do crucifixo. O crucifixo é idolatria? A cruz por si só é um sinal de que você é cristão, a cruz vazia, né? Você não pode dar a esta cruz efeitos mágicos, aí que está a idolatria, né? Ah, eu vou pegar a cruz e vou andar com a cruz e eu vou achar que eu estou com a cruz e que a partir daquele momento eu estou protegida porque eu estou com a cruz desse tamanho, inveja não pega em mim, olho grande, não sei o quê, da mesma forma que colocar o olho grego, que colocar esse tipo de coisa funciona, né? Tá errado, não tá certo, mesmo sendo uma cruz, né? Eu posso usar uma cruz, eu posso usar um símbolo do leão da tribo de Judá, uma camiseta, mas desde que eu não pense que aquilo ali é uma proteção extra que eu estou recebendo, porque eu estou com a blusa com o leão da tribo de Judá, isso é um sinal de que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok. Agora, cuidado com a cruz, com Jesus crucificado. Porque, inclusive, o credo que você reza, né? Outro dia, minha querida missionária me deu uma aula disso, usou o credo lá com a gente. Quando você fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Perfeito, 100% bíblico. Aí eu pergunto para vocês, Jesus está na cruz? Ou ele já está lá em cima, no trono, no lado direito de Deus? Por que que Satanás insiste em colocar ele na cruz? Para passar essa imagem de que ele foi derrotado, de que ele está morto e ele está vivíssimo. E ele está vivíssimo. Para te impactar ainda mais, nós vamos lá em Apocalipse, o livro mais aterrorizante da Bíblia, né? Para mim ele é aterrorizante, para mim ele é uma esperança de volta do Senhor. Olha, 9:20, Apocalipse 9, versículo, pode ir na católica também.
Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, ele está falando do final, né? Onde vai ter enxofre, fumaça, fogo, tal. Aí ele fala: não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. É a imagem, gente, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Não é literal. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, feitiçarias, nem da prostituição, nem dos seus surtos. Né? Então, tá aqui a condenação final dos idólatras. Condenados. Né? Que também vão sofrer as consequências aí. Viviane, essa é a única idolatria que é condenada? Não, não. Nós temos a idolatria com dinheiro, e o Evangelho vai falar claramente que quem serve a Mamon é o Deus do dinheiro. É impossível servir a Deus e a Mamon. É uma forma de idolatria. Colocar o dinheiro, achar que seu bem-estar está no dinheiro. Seu bem-estar tem que estar em Deus, não no dinheiro que você ganha ou deixou de ganhar. Ok? Beleza. Aí nós vamos descobrir, vamos ver onde mais reside idolatria. Meu povo, não é fácil andar com Deus, não. Não é não. Não é não. Mas vale a pena. Nossa. Vamos lá. Gálatas. É um trecho muito famoso. É um trecho que incomoda muita gente. Versículos que fazem arrepiar, galera. Capítulo 5 de Gálatas. Vai dizer quais são as obras da carne, aquilo que você tem. Que o apóstolo Paulo fala que a carne milita contra o espírito. Quanto mais carnal eu sou, menos espiritual eu serei. Menos dons eu vou receber, mais problema eu vou ter na vida aí para resolver. Aí, ele vai falar lá, né? Gálatas, pode ir na Bíblia Católica também, se você é católico. Gálatas 5, versículo 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pecado sexual, de forma geral. Prostituição é sexo fora do casamento. Impureza e lascívia é a pessoa ficar aí mexendo com pornografia, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, cumilança e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então, aquela pessoa que o bem-estar dela está na bebida, o bem-estar dela está na comida, o bem-estar dela está no dinheiro, o bem-estar dela está no sexo, o bem-estar dela está em extravasar a ira dela, né? Esta pessoa também é um idólatra. Está colocando bem-estar, o nosso bem-estar, a nossa plenitude, a nossa paz, ela tem que estar em Deus. Tem pessoas que, inclusive, praticam idolatria a mortos. Como? Perdeu o pai, fica chorando o resto da vida. Perdeu a mãe, está chorando o resto da vida. Quando, na verdade, deveria estar se consolando no Senhor. Perde um filho, você chega em casa, tem um altar para o filho. Já viram isso? Pessoa falecida, aí tem a foto falecida, com vela, com não sei o quê. Cuidado, cuidado. E você fica atrasado, você fica agarrado lá atrás, você não anda, sua vida não anda. Quantas vezes filhas que perdem pais, apaixonadas pelo pai, ok.
mas não casa, não sai de casa da mãe, não resolve a vida. Agarrada, né? Idolatria. E por fim, eu quero falar de astrologia. Não estava nos meus planos falar disso, mas eu vou falar porque tem a ver, né? Pessoal, tem muita gente que acredita em astrologia e acredita em numerologia, quiromancia, etc. Deixa eu falar com vocês. Quem controla tudo, quem tem o controle nas mãos, chama-se Deus. Ninguém é controlado pelo movimento de rotação contrária do Sol, em contrariedade com sei lá o quê. Não. Inclusive, há um versículo em Jonas, não, no livro de Jó, que fala claramente que ele criou o sol, a lua, como sinal dele na Terra. Deus deixa o sol, a lua, os planetas, as estrelas, isso é sinal da existência e da glória dele. Mas isso não tem o condão de determinar a vida de ninguém, porque quem determina a vida, o futuro, é Deus. O futuro é aquela coisa, né? Realmente. O futuro a Deus pertence, né? Não é um movimento de rotação da transação e a rota de colisão ascendente, descendente. Não, tá? A Bíblia condena a astrologia. A astrologia é uma forma também de idolatria. Numerologia, cartomancia, tarô. Cuidado, muitas vezes também o demônio usa isso para fazer você desacreditar do Senhor, para fazer com que você desacredite do Senhor. Demônio também adivinha, tá? Porque o demônio, a Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão em nosso derredor. Ou seja, eles acompanham tudo que está acontecendo. Então, se você se coloca numa situação de visitar um vidente, o demônio vai contar certas coisas para ele, porque ele já sabe, ele está vendo lá do outro lado o que está acontecendo, você não está. Mas quem tem o poder sobre todas as coisas é Deus. E Deus, quando ele quer te revelar alguma coisa, ele usa uma pessoa que tem vida de altar, vida no altar, né? Pessoas que são profetas, pessoas que são ungidos dele. Que até a forma de abordagem é diferente, é tudo diferente. E eu sou super experiente nesse assunto, porque se é uma pessoa que gostava do tal do adivinho, do astrólogo, de qualquer coisa que adivinhasse alguma coisa, esse alguém era eu, tá? Eu sei que para algumas pessoas pode incomodar muito essa fala. Me incomodou quando eu comecei a fazer o discipulado. E aí, sobre o livro de Jó, tá, gente? Tá, Jó 40, né? Capítulo 40. Quando ele fala que ele vai ornar o céu, né? Que ele tem. Ele é o Deus de todas as coisas, né, gente? Ele é. E aí, se você for ver aí Jó 40, Jó 41, tem Salmos também que mostram, acho que é o Salmo 18, que vai falar também que ele é o Deus, né? Todo-Poderoso, que governa a tudo e a todos, né? Sensacional. Então, meu povo, essa é uma lição bem delicada. E aos poucos você vai, né? Refletindo. Reflita no que eu falei, né? Reflita se na sua casa, na sua vida, você está colocando as suas orações diante de altares que não são os altares erguidos para o nosso Senhor, né? Para Deus, para Jesus. Se você está colocando suas orações diante de outros deuses, falsos deuses, ou seres humanos que tiveram uma caminhada com Deus, mas que não são dotados de poderes mágicos depois que morrem, né? Porque, como eu disse, não há comunicação entre o reino dos mortos e o reino dos vivos. Isso também é bíblico.
tá certo? Eles não podem vir aqui fazer milagre, né? Agora, as pessoas vivas, alinhadas com o Senhor, que tem unção, que tem dom de cura, existe o dom, nós vamos falar depois dos dons espirituais. Existe dom de cura. Essas pessoas podem curar, não no nome delas, mas no nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, que é o nosso canal direto com o nosso Pai. Tá bom? É só isso. Espero que vocês recebam essa palavra com amor e sabedoria. Um abraço.